Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eduardo Pires, eu sou arquiteto de sistemas, Microsoft MVP em ASP.NET e também sou consultor e instrutor na minha própria empresa, Eduardo Pires Treinamentos e Consultoria. Mais um vídeo tutorial para vocês, hoje de um assunto muito polêmico, muito bem discutido na internet, já faz muito tempo, que é o Solid. O Solid é muito conhecido por algumas pessoas, né? Por outras nem tanto, mas deveria ser algo que todo programador, independente da linguagem, desde que seja uma linguagem orientada a objetos, deveria conhecer e deveria aplicar no seu dia a dia. Não é alguma coisa que seria opcional. Todo bom programador que desenvolve e entrega o bom código deve e precisa conhecer e aplicar o Solid durante o seu desenvolvimento. Então vamos agora apresentar um pouco sobre o conceito do Solid e depois entraremos em cada princípio, vendo como que ele se aplica e como que seria uma violação também deste princípio. O Solid é um acrônimo dos 5 primeiros princípios da programação orientada a objetos. Esses 5 princípios eles foram identificados pelo Robert C. Martin, ou também muito conhecido como Uncle Bob. Uncle Bob é um cara mundialmente conhecido na área de desenvolvimento, autor de alguns livros muito importantes da nossa base de conhecimento. Se você não leu algum deles, leia. Pelo menos um, é muito importante conhecer a visão do Uncle Bob em relação à qualidade de código e desenvolvimento. Então, por volta do ano 2000, o Uncle Bob identificou esses 5 princípios. Não que ele tenha desenvolvido e inventado o princípio, ele identificou princípios existentes e disse que aqueles 5 princípios seriam, então, os 5 princípios principais que uma pessoa deve ter em mente na hora de desenvolver um código orientado a objeto. E esses 5 princípios foram depois nomeados como Solid, porém não foi por ele, foi por uma outra pessoa chamada Michael Filters. Esse Michael, então, ele olhou para esses 5 princípios, ele viu que esses 5 princípios se encaixavam, né, dentro desse acrônimo Solid, que é um nome bonito, é um nome bem representativo, né? Ele dá bem a ideia daquilo que ele quer expor. E dá também a conclusão que nosso código ele seja um código sólido, né? Ele não tem que ser um código sensível, ele tem que ser um código resistente. E ficou bem bacana. Então, mais alguns detalhes, os princípios Solid eles devem ser aplicados para se obter os benefícios de orientação a objetos. Esses benefícios são que o software seja fácil de se manter, de se adaptar e de se ajustar às alterações de escopo. Seja testável e de fácil entendimento, seja extensível para alterações com o menor esforço necessário e que forneça o máximo de reaproveitamento e que também permaneça o máximo de tempo possível em utilização. Quem já não ouviu aquela velha história, né, de que você está no meio de um desenvolvimento e chega uma alteração de escopo que o desenvolvedor olha para aquela alteração e fala: tudo bem, mas agora eu vou ter que refazer tudo. A gente precisa entender que engenharia de software, né, desenvolvimento de software, não é que nem uma engenharia civil, que uma vez que o arquiteto e o engenheiro chegaram a uma conclusão que vão se construir um prédio, e aquele prédio tem o hall principal, que tem o elevador na frente, na metade dessa construção desse prédio, não adianta chegar a alguma alteração de escopo dizendo que agora o elevador vai ficar para a parte de trás e não na frente do hall principal. Vai ter que demolir o prédio e fazer de novo. É mais ou menos assim que ainda algumas pessoas vivem no desenvolvimento de software. O código é tão sensível que qualquer alteração ele quebra. Então é um código frágil. Ao contrário do que o Solid propõe, que ele tem que ser fácil de se adaptar e se ajustar, e ele tem que ser testável. Uma vez que você mexeu alguma coisa, o teste vai te dizer se alguma coisa quebrou. E para isso você precisa observar e conhecer e aplicar esses princípios para que seu código seja um código com todos esses benefícios que foram listados. Temos também essa visão que, utilizando os princípios do Solid, é possível evitar problemas muito comuns, que seria os problemas do nosso dia a dia, né? Quem não passou ou ainda passa por isso, que é a dificuldade de testabilidade ou na criação dos próprios testes, um código macarrônico, que sem estrutura, sem padrão, que ele começa e termina de um jeito diferente, você não consegue prever como ele funciona e no fim você com certeza não vai conseguir testar um código desse. Dificuldade de isolar as funcionalidades. Se você tem uma funcionalidade central
e de repente você precisa mexer nela, todas as outras seriam afetadas porque existe um acoplamento muito alto, né? Isso é um problema que o Solid busca resolver. Duplicação de código, porque você de repente tem uma função muito difícil de se mexer. O que o desenvolvedor faz? Ele copia e cola aquela função, troca de nome, troca de entradas e mantém o escopo do código, porque ele simplesmente não quis mexer, então ele duplica. Isso é assassinato, né? Isso é crime. Você não pode fazer isso com código. Por quê? Porque o código é ruim. Se ele tivesse sido aplicado seguindo os conceitos do Solid, provavelmente ele não precisaria ser duplicado, ele seria de uma manutenção muito simples e muito fácil. Um código frágil que quebra facilmente em vários pontos após alguma mudança. Digam para mim quem nunca passou por isso. Lógico que quando nós trabalhamos em equipe, o nosso código ele é um código comunitário, muitas pessoas participam daquele código, e é por isso que todas as pessoas deveriam utilizar e se preocupar em não violar os princípios do Solid, para que um código numa manutenção, você não quebre ele ou precise trocar ele inteiro, refazê-lo, né, inteiro, para que uma mudança ou uma adaptação seja implementada. Então, com essa visão sobre o que é o Solid e para que ele serve, o que ele resolve, vamos entender um por um dos seus princípios e ver no código como que ele se aplica. E vamos lá conhecer o primeiro princípio do Solid, que é o SRP. Está em inglês, eu vou passar sempre em português, que é o princípio da responsabilidade única. Este princípio é o primeiro princípio do Solid, é o mais simples e o mais importante. O mais importante é porque sem ele o resto não faz sentido nenhum. Se você não respeitar o SRP, você provavelmente não vai conseguir aplicar o resto. Tá? E é um princípio muito simples de ser aplicado, basta que o programador, o desenvolvedor, ele seja responsável a escrever o código. E esse princípio ele é muito simples, ele diz que uma classe deve ter um e apenas um motivo para ser modificada. O que entendemos com isso? Que se ela tem apenas um motivo para ser modificada, quer dizer que ela tem uma única responsabilidade. Se uma classe ela tem duas responsabilidades, provavelmente ela vai ter dois motivos para ser modificada. E a partir daí você já violou o SRP e você já começa a dar motivos para ter problemas futuros. O SRP ele não aplica-se apenas à classe. Eu costumo dizer que eu aplico ele a tudo. A classe, a métodos, a arquivos, por exemplo. Um arquivo de uma classe deve conter uma classe. Tá? Se eu quiser ter um arquivo com duas classes, eu já estou ferindo o princípio que um arquivo deveria ter uma classe, uma única responsabilidade. Isso é uma interpretação que pode ser diferente de pessoa para pessoa. Eu tento aplicar o SRP em tudo. Um método, ele também tem uma única responsabilidade, um evento, uma única responsabilidade, cada coisa com a sua única responsabilidade. E aí fica tudo mais fácil. Existe também aquela questão, poxa, mas eu vou ter muito mais linha de código, muito mais arquivos, né, muito mais classes. Tudo bem. Muito arquivo, muitas classes, né, muitos métodos, não é nenhum problema. O problema é ser difícil de manter e quebrar e ter aquele monte de dificuldades que já foram listadas. Com isso em mente, vamos fazer uma pequena demo mostrando o que seria a violação do SRP e como que resolvê-la. Eu desenvolvi uma solução onde eu aplico o Solid e os 5 princípios. É uma solução bem simples, tá, pessoal? Eu não estou utilizando camadas, eu só estou indo direto ao ponto, mostrando o mínimo necessário, certo? Mas que vai ficar de fácil entendimento. Esse projeto está disponível aí no GitHub junto com o artigo. Caso você esteja assistindo o vídeo, vá para o meu artigo, que lá você vai encontrar o código para o GitHub. E vamos lá. O primeiro princípio, que é o SRP, eu tenho tanto a violação quanto a solução. Então vamos começar com a violação. Vamos olhar esse caso aqui. Eu tenho aqui uma classe de cliente. Essa classe aqui, ela tem algumas propriedades e tem um método. Legal, não é uma classe anêmica. Ela tem propriedades e métodos. Bacana. Vamos ver o que tem de defeitos aqui. Quantas violações
Vamos contar só as violações do SRP, porque aqui tem vários tipos de violações, né? Eu tenho um método aqui, adicionar cliente, e nesse método eu adiciono então um cliente e eu faço uma verificação aqui, bem simples, para ver se o e-mail dele contém um arroba, que podemos interpretar isso como uma validação de e-mail. Aqui eu verifico se o CPF dele tem 11 caracteres. Considerem isso uma validação de CPF, tá? Não quis fazer nada muito complexo, então entendam que isso aqui é validação de e-mail e validação de CPF. Aqui embaixo, eu estou abrindo então uma connection string com o meu banco de dados, né? E fazendo um comando aqui, que esse comando ele vai inserir esse cliente na tabela, passando aqui, adicionando os parâmetros e abrindo a conexão e executando essa conexão. Esse código está bem escrito, ele está usando using e tal. Com o código não tem nada de errado, o problema é onde ele está. Certo? E mais embaixo, o que eu tenho? Eu tenho a declaração aqui de umas classes para envio de e-mail. Então aqui eu começo a declarar como que o meu e-mail vai ser enviado, definindo o host, etc. O assunto da mensagem, o corpo, e no final eu mando a mensagem. Bem observado o código, vamos ver o que ele tem de problema. Primeiro, quantas responsabilidades podemos contar aqui nessa classe? Essa classe aqui, ela adiciona cliente, ok? Uma coisa já errada, ela não deveria adicionar o cliente. Uma classe não deve se adicionar ao banco. Alguém tem que fazer isso para ela. Seja um repositório, seja uma outra classe, enfim. Vamos entender então que esse seria o primeiro problema. Aqui embaixo eu tenho esse método, que esse método, apesar de ele não deveria estar aqui, ele também tem problemas. Por quê? Aqui eu já tenho vários tipos de violação. Por exemplo, vamos dar uma marcada aqui. Aqui eu tenho uma violação porque eu estou dando a responsabilidade para esse método de como ele deve validar se o e-mail é válido ou não. Um método de adicionar cliente não tem a responsabilidade de saber como tratar se um e-mail é válido. Ele não é obrigado a saber como validar um e-mail. Também não é obrigado a saber como validar um CPF. Tá? Ele também não é obrigado a conectar-se ao banco de dados. E nem saber como conecta-se ao banco e nem saber que banco de dados você está utilizando. Não deveria estar aqui. E aqui mais embaixo temos o envio do e-mail. Ele também não deve saber como enviar e-mail esse método. Tá? Ele não é obrigado, ele só é obrigado a cadastrar o cliente no banco. Como fazer isso, ele não deve saber. Então, contamos aqui com 4 violações do princípio de responsabilidade única. Como esse método aqui ele é responsável por cadastrar o cliente no banco, a responsabilidade dele é cadastrar o cliente no banco. Só. Nada de validar e-mail, CPF, de como conectar no banco. Então, contamos 4. Além do fato de que esse método não deveria estar aqui. Que essa classe de cliente ela não deve ter a responsabilidade de de saber como cadastrar esse cliente no banco. Ela deve ter a responsabilidade de validar se o cliente está ok, se ele está consistente. Como que eu valido se ele está consistente? De N formas. Se o nome tem nome e sobrenome, certo? Se o e-mail está ok, mas se o e-mail está ok, eu tenho que usar uma validação de uma classe de validação de e-mail, enfim. Pegamos vários problemas aqui. Isso seria uma violação do Solid, do princípio do SRP. Bem comum acontecer isso. Quantas vezes a gente não viu esse código por aí, né? Tem gente que fala, não, o código tá bom, tá bonito, né? Tá bem separado, mas tá cheio de problema. Isso vai me dar um trabalhão. Imagina que eu vou trocar, né, a forma de validar um e-mail. Vou ter que mexer nessa classe e em todas as outras que envolverem isso. CPF é a mesma coisa. E se eu trocar o banco de dados? E se minha tabela alterar? Eu vou ter que vir na classe de cliente alterar isso? Não é responsabilidade dela. Porque ela tem que mudar se não é responsabilidade dela. Então essa classe aqui ela tem uns 6 motivos para mudar, que eu consegui contar aqui agora. Pelo menos 6. E ela deveria ter apenas um motivo para mudar. Tá certo? Então vamos dar uma olhada como que deveria ser um código melhor escrito com a mesma funcionalidade, né? Com a mesma intenção. Vamos voltar aqui para o nosso Solution Explorer e vamos abrir aqui a solução. Vou abrir o cliente e vou fazer o seguinte. Vou dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui a classe de cliente com os meus properties e com o meu método. Eu posso ter vários métodos aqui, desde que eles sejam responsáveis. Eu tenho um método boolean que diz se a classe é válida ou não.
Como que ela diz se a classe é válida? Validando o e-mail e o CPF, ou qualquer outra coisa que eu possa querer colocar. Isso é uma classe responsável, porque ela é uma entidade de cliente, ela possui então as propriedades do cliente, ela define, né, como essa minha entidade ela está montada, e ela também possui um método que diz se essa classe está consistente ou não, para eu poder tratar ela e inserir no meu banco de dados. Eu não posso inserir alguma coisa no meu banco que não está válida, que tem um CPF errado, que tem um e-mail em formato inválido. Então ela precisa dizer, a classe ela tem essa responsabilidade, ela precisa dizer se ela está ok ou não. Então, beleza, aqui está bacana. E como que eu cadastro lá no banco? Eu tenho uma client repository. O client repository ele tem um método, adicionar cliente, que ele recebe então o cliente, abre a conexão com o banco de dados e beleza, e vai lá e insere no banco de dados. Tem um outro detalhe aí, pessoal, que a gente vai resolver mais para frente, tá? Ele não deveria conhecer o banco de dados, mas até então vamos resolver isso depois. O importante é que a gente isolou. Eu criei então o repositório. O repositório é um padrão, é um design pattern para esse tipo de coisa. Então eu tenho um repositório de cliente, onde aqui eu tenho adicionar, remover, update, etc. E aqui eu dei essa responsabilidade. Ele conhece o banco e ele vai lá e resolve para mim. Ok? Mas aqui embaixo, Chain Explorer, não, aqui Client Service. O Client Service, o que ele vai fazer? Ele é o serviço do cliente, ele adiciona o cliente. Tá? Então temos uma classe de serviço que faz esse trabalho para a gente. O que ele faz? No adicionar cliente, a primeira coisa que ele vai fazer é testar se esse cliente está válido. Se esse cliente não estiver válido, ele vai dar um return aqui, dados inválidos. E não vai fazer nada. Caso o cliente esteja válido, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar o cliente no banco. Vai instanciar o cliente repository e vai fazer a adição dele no banco, chamando o método de adicionar cliente. No final, se tudo estiver ok, ele vai pegar e vai enviar o e-mail. Enviar o e-mail também não está sendo escrito aqui. Essa classe ela não sabe como enviar e-mail. Ela tem uma dependência com esse e-mail services que a gente vai resolver também mais para frente. Porém, está bem isolado. Vai enviar e-mail, tal, etc. E vai retornar cliente cadastrado com sucesso. Então eu quebrei minha responsabilidade. Primeiro eu tenho a minha entidade com as suas definições e a validação dela. Depois eu tenho um repositório que faz o trabalho de inserir no banco. E depois eu tenho uma classe de serviço que faz todo o trabalho. Pega o cliente, valida ele, se ele estiver válido, vai lá e põe no repositório. Beleza? E nós temos aqui também uma classe de validação de CPF, que é o isValid, que eu transferi então aquele conhecimento, né, de como validar CPF para ela, e o validação de e-mail, e também de envio de e-mail. Então essa classe de e-mail services, além de saber validar se o e-mail está ok ou não, ele também envia o e-mail. Legal, é uma classe de e-mail, ela que fique com a responsabilidade de enviar o e-mail. Então com isso, não vamos dizer que esse código aqui está 100% perfeito, mas para mostrar para vocês como que isola as funcionalidades através do princípio de responsabilidade única. Quando eu precisar mudar o e-mail, por exemplo, meu e-mail de envio agora não é mais o Google, agora é o Outlook. Tudo bem, eu vou lá e troco, mas assim, ela tem um motivo para mudar, certo? Como aqui nessas outras. A Client Service ela vai ter um motivo para mudar. Quando mudar a regra de adicionar cliente, quando eu tiver que chamar outras coisas aqui, fazer outros tratamentos, enfim. Aqui, quando eu tiver a minha classe de cliente, entrou um novo campo, né? Entrou o campo, sei lá, data de nascimento. Beleza, eu tenho um motivo para mudar, que é o motivo certo, que é mudar a estrutura da minha entidade. Eu acho que já ficou bem claro. Tá legal? Este, então, é o SRP, que é o princípio da responsabilidade única. E agora vamos ao segundo princípio do Solid, que é o OCP, que é o princípio do aberto e fechado. Muitas pessoas confundem aberto e fechado como abrir e fechar conexões, alguma coisa assim. Não tem nada a ver. O princípio do aberto e fechado ele diz o seguinte, que entidades de software, classes, módulos, funções, etc., devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação. É um conceito que necessita de uma programação voltada a aplicar esse princípio. Não é tão simples de aplicar depois que o código estiver pronto. E vamos dar uma olhada então
como que fere-se, como viola o código do OpenClosed e também como resolvê-lo. Voltando então ao nosso projeto, temos aqui o OCP, o exemplo de violação dele. Então, vamos dar uma olhada nessa classe aqui. Essa classe é uma classe bem simples. Aqui eu estou simulando o quê? Aqui é uma classe de débito em conta. Imagina então que você está desenvolvendo aí alguma coisa para banco, alguma coisa assim, onde existe então uma conta corrente, por exemplo, e você tem o débito, uma função que debita um valor. Então aqui nessa função debitar, você recebe um valor, a conta da qual vai ser debitado e o tipo dessa conta. Que nesse caso aqui é um enum, esse enum ele está separado, certo? Ele está separado aqui, já aplicando um pouco do conceito de responsabilidade única, porque é um arquivo só para o enum, tá ok? Então aqui nós temos essa validação onde eu tenho o if, né? Se for o tipo conta corrente, aqui eu vou ter a minha lógica de negócios para débito de conta corrente. Se for conta poupança, aqui eu tenho minha lógica de negócios para debitar a conta poupança, porque são lógicas diferentes, que nem no caso, falando de banco, né, quando você vai fazer um débito da conta poupança, tem um dia certo, que é o dia do aniversário para fazer um débito, porque daí nesse dia não existe, né, a correção de uma taxa, enfim. Então cada tipo de conta tem a sua regra, e essa função debitar ela é genérica para todas. Aqui você passa o tipo da conta e valida qual que é o tipo da conta para fazer o débito da conta específica. Daí o que acontece? Chega lá uma especificação na sua mão falando, ó, entrou um tipo de conta nova, agora eu conta pessoa jurídica, ou como que nós vamos usar o exemplo aqui, né, que é a conta de investimento. Como que você faz esse débito? Normal, vou lá e ponho mais um if, né, complemento um cara no enum, falo, agora o tipo conta, ele tem, né, um cara que se chama conta de investimento e faço um ifzinho. O que custa um if a mais, né? Já tem um monte de if aqui. Custa porque você está dando um motivo para mudar essa classe de novo, né? E uma classe, depois de fechada, ela já está funcionando, né? Ela tem que estar fechada, você não tem que mexer nela, ela tem que estar aberta para extensão, você tem que estender essa classe. Da forma que está escrito aqui, você não vai conseguir resolver muito, porque esse código ele já foi escrito sem pensar no OCP. Então, você não vai ter muitas opções aqui. Como que deveria ser esse código atendendo o princípio do OCP? Vamos dar uma olhada. Vamos abrir aqui o solução. Então aqui eu tenho já mais algumas classes, né, alguns arquivos. Eu tenho a classe, é uma classe abstrata do tipo débito em conta. Tá certo? Aqui eu tenho uma propriedade que é padrão para todos os tipos de débito em conta, que é o número da transação. É o número que eu vou retornar após efetuar o débito. Esse número é um número único, é o número da transação. E aqui eu tenho um outro método que é abstrato, que ele possui apenas o cabeçalho do método, que é o valor e a conta. Essa aqui é a minha classe de débito e conta. Ela diz, né, como que tem que fazer o débito da conta, mas não como implementar. Como que eu resolvo para as demais? Então eu tenho aqui uma débito de conta corrente. A débito de conta corrente, ela herda de débito conta. E dá o quê? Ela faz um override na debitar. Então, aqui eu vou fazer a lógica de programação para a conta corrente e vou retornar o número da transação, que é o número que está presente aqui nessa minha classe, que é a classe base, que é a débito em conta. Muito simples, certo? Por que eu estou pensando assim? Porque essa classe também está fechada, ela foi estendida. Eu estendi ela através da herança. Vamos dar uma olhada nos próximos. Conta de investimento, que é aquele novo, que a gente tinha que implementar, fazendo um if. Nesse caso aqui eu não estou fazendo if. Criei uma classe com esta responsabilidade, débito de conta investimento, herdando de débito conta. Aqui ele tem o override daquela minha função, daquele meu método, e eu tenho aqui o debita conta investimento, isenta taxas, que é a regra de negócio para débito de conta de investimento, retornando também o número de transação. A mesma coisa existe para débito de conta poupança. Eu não estou mais usando aquele enum para verificar qual que é o tipo. Aqui eu tenho uma classe para cada coisa, para cada responsabilidade. Está muito mais isolado. E além de atender o SRP, eu também estou atendendo o OCP. Que quer dizer, essa classe aqui, a minha classe de débito,
ela está fechada. Eu não estou mexendo nela a cada necessidade de novo tipo de conta. Eu estou estendendo ela. Estendendo por quê? Porque eu estou herdando e dando um override no método debitar. Isso significa que eu estou trocando a responsabilidade, quer dizer, não a responsabilidade, eu estou trocando o funcionamento, o comportamento dessa classe. Quando eu troco o comportamento, é como se eu estivesse estendendo a débito em conta para uma função específica, para uma necessidade específica. Muitas dúvidas podem surgir, por exemplo, por que a débito em conta ela não é uma interface que tem a definição aqui desse método debitar? Porque se ela for uma interface, eu não vou poder fazer aqui o override. Esse método é abstrato justamente por isso, por eu ser obrigado a fazer o override, né, desse método. E essa classe aqui, por ela ser abstrata, quer dizer que eu sou obrigado a herdar ela, não consigo utilizar ela. Se fosse uma interface, eu não conseguiria, por exemplo, ter uma outra propriedade aqui que eu pudesse utilizar dela em todas as classes que herdam de débito e conta. Uma interface cairia bem aqui em outro sentido. Aqui, como eu estou estendendo, faz muito mais sentido utilizar então uma classe abstrata, que é muito similar a uma interface, porém vocês podem perceber que funciona de forma diferente, porque uma vez que eu dou override aqui, eu estou modificando para a classe da qual eu estendi a débito conta o comportamento do debitar. É bem por aí o pensamento do OCP. É simples, porém na hora de você desenvolver, você precisa então ter a visão do OCP para poder então escrever uma classe assim como esta e dizer que as classes que vão derivar dela vão estendê-la e não apenas inserir a cada necessidade mais código dentro daquilo que já está funcionando. Um problema bem clássico seria aqueles dois ifs estão ok, inserir mais um, quebrou. Ok, quebrou, mas quebrou de um jeito que não só o débito de conta e investimento, vamos voltar lá para o código, o de violação. Se eu inserisse alguma coisa aqui embaixo, mais um if, eu poderia quebrar a classe inteira. Eu poderia fazer, não que só o tipo de conta e investimento parasse de funcionar, como tudo o que já estava funcionando para de funcionar. Isso é bem comum. Né? Não teve teste suficiente, etc. E foi lá, pô, quebrou. Então, desenvolvendo baseado em classes fechadas e abertas para extensão, você também diminui o risco de quebrar um código que já estava funcionando e também você pode escrever testes de unidades que vão ter menos assim, impacto na hora de modificar. Porque se você fosse fazer um teste para esse tipo de classe aqui, toda vez que entrasse alguma coisa nova, você teria que reescrever os testes. Aqui não, você fez um código que debita conta corrente, você vai fazer os testes de unidade para essa classe aqui e não vai mais mexer nos testes de unidade, a não ser que você precise realmente modificar alguma coisa de dentro dela. Tá certo? Então, fechamos aqui o OCP. E agora vamos apresentar o LSP, que é o princípio da substituição de Liskov. Só um detalhe que Liskov não é nenhum tipo de russo nem nada. Liskov é uma senhora chamada Barbara Liskov, que é uma cientista da computação e professora no MIT. Ela criou um artigo científico onde ela apresentou isso em 1987, acredito, que dizia o seguinte, que se Q é uma propriedade demonstrável dos objetos X do tipo T, então QY deve ser verdadeiro para objetos Y de tipo S, onde S é um subtipo de T. Complicado, né? É um artigo científico, ela provava então essa teoria, que mais tarde, quando o Robert C. Martin, o Uncle Bob, escreveu seu livro, ele identificou e chamou isso de princípio da substituição de Liskov, onde ficou muito mais conhecido então o trabalho aí da nossa cientista Barbara Liskov. Traduzindo isso para uma linguagem um pouco mais simples, ele diz o seguinte, que uma classe base deve poder ser substituída pela sua classe derivada. Então, no conceito de OCP, isso é bem clássico de acontecer, porque o OCP ele permite que você crie o LSP. Eles trabalham em conjunto, pode-se entender assim. Então, através do OCP, você garante o LSP.
Só que você tem que ter um cuidado muito grande com o tipo de abstração que você está criando. Tem até uma brincadeira, né, que está aqui abaixo, que diz que se nada como um pato, voa como um pato, porém precisa de baterias, provavelmente você possui um problema de abstração. Por quê? Imagina então que a classe patinho de borracha eletrônico pode ser usado no lugar da classe base, que é a classe pato. Né? A classe patinho de borracha deriva de pato, que é a sua classe base. Então, uma hora que eu for precisar usar um pato para voar ou para fazer algum barulho de pato, eu passe a classe derivada, que é a classe patinho de borracha. O que vai acontecer? Para o patinho de borracha fazer lá o barulho do pato, eu vou precisar de pilhas, de baterias. Então, eu criei um problema. Eu não posso substituir um pato por um patinho de borracha. Então, eu tenho um problema de abstração. É muito fácil violar o princípio do LSP. Por isso que toda essa questão de polimorfismo tem que ser muito bem avaliada para não criar esse tipo de violação. E é com base na violação, que é mais fácil de entender, que a gente vai mostrar aqui uma brincadeira de geometria sobre o quadrado e o retângulo, que a maioria das pessoas talvez até conheçam. Mas é uma forma muito fácil de mostrar o LSP e provar como você pode conseguir violar o LSP por mais que você esteja seguindo o conceito dele. Então vamos seguir aqui em frente e vamos fazer a demo do LSP. Então aqui agora na nossa solução, onde temos a implementação da violação do LSP, nós temos uma brincadeira aqui com o quadrado e o retângulo, onde eu vou mostrar para você como aplicar o LSP, porém criando uma violação devido a um problema de abstração. Mas primeiramente, para esclarecer os conceitos, até de geometria, na geometria nós temos algum cara que chama paralelogramos. Dentro dele nós temos tanto o quadrado quanto o retângulo. Ambos são paralelogramos. Só que o seguinte, o quadrado é um tipo especial de retângulo. Então podemos dizer que o quadrado também é um retângulo. Só que uma premissa do quadrado é ter sua base igual. Então ele tem que ter a altura e a largura iguais. Né? Ele não pode ser alongado que nem um retângulo. Ele tem que ter tanto a largura quanto a altura igual. E na hora de programar isso aí, a gente precisa garantir que esse comportamento que ele exista, né? Que ele seja persistido. Então, dando uma olhada aqui, nós temos a classe de retângulo, que tem a altura e a largura. E aqui nós temos uma property de área, onde calculamos automaticamente a altura vezes a largura, que é um cálculo de área que serve tanto para o quadrado quanto para o retângulo. Levando em consideração então que o quadrado ele é um tipo especial de retângulo, podemos entender que quadrado é uma derivação de retângulo. Então criamos aqui uma classe quadrado, que herda de retângulo, porém ele dá um override na altura e na largura. Por quê? Porque ele precisa garantir que a altura e a largura sempre vão ser iguais. Vocês podem observar isso nesse código aqui e nesse aqui de baixo. Por quê? Porque o quadrado ele tem essa premissa. Porém, ele herda de retângulo, pois o cálculo de área é igual e etc. Com base nisso, podemos utilizar muito fácil aquela expressão E1. O quê? O quadrado é um retângulo? Sim, o quadrado é um retângulo na geometria e trazendo isso para o mundo, do mundo real para o código, nós conseguiríamos então implementar o quadrado e o retângulo desta forma aqui. Então vamos dar uma olhada agora nessa classe aqui, Program, que é uma classe de um programa console, né? Eu tenho aqui o static void main. Então aqui nessa classe ela vai ser chamada primeiramente. Esse método aqui, o main, vai ser chamado primeiramente. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma instância de quadrado, onde eu recebo altura 10 e largura 5. É meio estranho, né? Porque se um quadrado ele tem os lados iguais, teoricamente, quando eu falo que a altura é 10, automaticamente eu estou falando que a largura também é 10, ou quando eu falo que a largura é 5, a altura também é 5. Mas como o quadrado herda de retângulo, ele traz essas duas propriedades e eu posso setar elas com valores diferentes. O que acontece é que eu estou tratando aqui que um vai ser sempre igual ao outro.
Então eu me garanto desse lado aqui, né, na classe quadrado, que eu sempre vou conseguir que os lados sejam todos iguais. Porém, aqui eu estou passando os valores diferentes. Por quê? Porque eu quero obter a área de um retângulo. E aqui eu recebo um retângulo. Aqui embaixo eu chamo esse método, obter a área do retângulo, passando quem? O quadrado. Por quê? Porque diz o LSP que a minha classe base pode ser substituída pela minha classe derivada. Porque se olharmos para cá, o quadrado herda do retângulo. Então se aqui eu estou pedindo um retângulo e aqui eu passo um quadrado, automaticamente eu estou passando um retângulo. Eu posso fazer isso perfeitamente sem problema algum. Só que eu estou implementando o LSP da forma correta, da forma que deveria ser, porém eu estou criando um problema. Vamos entender rodando isso aqui. Ó. Vou rodar o programa, ele abriu aqui numa outra janela. Cálculo da área do retângulo. 5 vezes 5 é igual a 25. Pô, mas 5 vezes 5 não é 10 vezes 5? Não deveria ser 50? Ele calculou a área errada. Por quê? Porque a classe quadrado ela sobrescreveu o comportamento da classe base, retângulo. Então minha classe derivada ela está mudando a forma de se comportar da classe base. Isso é um problema. Para identificar ou mapear o mundo real para o código, falamos o seguinte: o quadrado é um retângulo? É. Mas para garantirmos que o quadrado ele tenha a premissa de que os lados sejam iguais, eu precisei forçar isso via código. E quando eu passo o quadrado no lugar de um retângulo, atendendo né, o princípio do LSP, eu crio um bug no meu código. Pode-se entender que isso é um bug, porque por mais que o cálculo da área esteja sendo feito corretamente, eu estou com um problema, porque ele está calculando errado. Ele está mudando o comportamento do cálculo da área do retângulo. Isso quando eu substituo o retângulo pelo quadrado. Então, essa aqui é uma brincadeirinha que eu chamo de pegadinha, porque por mais que atendemos o LSP, estamos criando um problema. Né? Não dá para traduzir o mundo real da forma que a gente enxerga. Tem que levar esses pontos em consideração também. Então, com isso, podemos entender que a substituição de Liskov tem que ser aplicado com muita coerência. Tem um artigo do Uncle Bob, inclusive, que ele fala que as classes filhas nunca deveriam infringir as definições de tipo da classe pai. É o que está acontecendo aqui. As classes filhas, no caso a classe filha quadrado, ela está infringindo no comportamento da classe pai retângulo. Isso que eu cometi, então, aqui é um erro. Eu não deveria mudar o comportamento. Então, num mundo da programação, eu não deveria herdar o quadrado do retângulo. Eu deveria criar duas classes independentes, porque cada uma das duas funciona com as suas premissas. E com isso, eu consegui mostrar para vocês o princípio do LSP e também uma violação de como aplicá-lo, né, que resultou num bug, que é muito comum acontecer. Esse caso do quadrado e retângulo é um clássico. O E1, né, o uso do E1, então o quadrado é um retângulo, temos que tomar muito cuidado com isso. Entendemos que precisamos rever nossos conceitos quando pensamos que herança se define como E1. Não é apenas dizer que é um, tem muita coisa envolvida por trás, e com um exemplo simples desse ficou claro até de entender. Uma coisa que tem que ficar clara é que quando o quadrado quebra o princípio da substituição de Liskov, onde que nós temos uma classe filha que deve substituir plenamente a classe base, esse conceito é válido na teoria, porém na prática é totalmente desastroso. Imagina se isso aqui fosse um software de, sei lá, enviar mísseis, né? Esse míssil ia sair para um outro lado, ia ir para um lugar que não era para ir. Porque na aplicação do polimorfismo, não podemos introduzir nenhum tipo de bug desse aqui, porque muda o comportamento completo daquilo que nós queremos realizar. Por mais que atendemos o Liskov, tem coisas que não dá para resolver dessa forma. Então, com isso, eu concluo o LSP e espero aí que tenha ficado claro. Vamos agora ao ISP,
que é o princípio da segregação de interfaces. É um princípio mais simples, mais tranquilo de entender, e a especificação dele seria mais ou menos essa. Clientes não devem ser forçados a depender de métodos que não usam. Entendam, nesse caso, clientes como se fossem classes. Então, de novo, classes não deveriam ser forçadas a depender de métodos que elas não usam. Por quê? Porque pode estar sendo forçado através de uma interface. E embaixo aqui nós temos uma frase que é muito clássica. Muitas interfaces específicas são melhores do que uma única interface. Já tivemos assim várias situações, acredito que vocês também, onde um programador mais resistente ele fala: eu não tenho que ficar criando uma interface para cada coisa, porque eu vou ficar com um monte de interface. Um monte de interface como se fosse alguma coisa ruim. Mas não é ruim. Não é um problema para o seu software, para o seu desenvolvimento, você ter um monte de interface. Na verdade, o problema é você ter uma única interface ou poucas interfaces que fazem muitas coisas, certo? Então, o princípio da segregação de interface, ele lhe dá esse caminho, que você precisa ter interfaces específicas, porque isso é melhor, porque clientes não devem ser forçados a depender de coisas que eles não vão usar. Para clarear isso aqui, então vamos para a demonstração, que aí sim vai ficar muito fácil de entender. Vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto de violação do ISP. Vamos dar uma olhada aqui, eu tenho duas classes e uma interface. Dá uma olhada nessa interface aqui. Eu tenho a interface iCadastro. Então a interface iCadastro diz que eu tenho que ter um método que valida os dados, um método que salva os dados no banco e um método que envia e-mail. Imagina que nessa definição de software, toda vez que eu for fazer um cadastro, além de ter que validar previamente os dados e salvar no banco, no final eu tenho que mandar um e-mail. É uma regra de negócio da minha aplicação. Então eu tenho aqui o cadastro de clientes. O cadastro de clientes implementa então a interface e cadastro, porque ele é um tipo de cadastro. Aí eu tenho as minhas funções de validar dados, eu vou validar o CPF, o e-mail, porque eu tenho um cliente, né? Vou salvar no banco, então vou fazer um insert na tabela cliente e vou enviar um e-mail para o cliente, falando: você foi cadastrado com sucesso. Ok? E aqui eu tenho a cadastro de produto, que é uma classe de cadastro, então ela implementa a interface e cadastro e também faz a mesma coisa, valida dados, então ele vai validar o valor do produto e etc. Vai salvar aqui no banco de dados na tabela produto e na hora de enviar e-mail, eu vou falar: o produto não tem e-mail, o que eu faço agora? Porque eu estou sendo obrigado a fazer. Se eu tirar esse método daqui, eu vou causar um problema na implementação dessa interface. Eu tenho que obedecer o contrato. Se eu não estou obedecendo o contrato, eu vou ter aqui um problema em fazer o build do meu projeto. Então, obrigatoriamente, eu sou obrigado a implementar o enviar e-mail. Mas o que eu faço aqui? Eu não tenho e-mail para enviar. Bota um throw exception ou coloca um comentário, eu não tenho e-mail para enviar. Este é a questão, que muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface única. Existe aquela resistência dos programadores em criar uma interface para cada coisa. Porém, vai chegar uma hora que vai acontecer isso. Você vai ter que obrigar um cliente, no caso então uma classe, a utilizar uma interface que vai obrigar ele a implementar um método que ele não precisa, ele não é obrigado a implementar aquilo. Isso também vai causar um outro problema, que é no nosso próximo padrão, que é o padrão que vai resolver todos os outros problemas também. Então, também dá para entender que o Solid, eles são padrões isolados, mas se todos não forem meio que usados em conjunto, não dá para chegar no resultado final, tá certo? Então vamos ver como que se soluciona esse caso aqui. Temos o iCadastro cliente, que é uma interface, e a outra interface que é o iCadastro produto. A classe iCadastro cliente implementa a iCadastro cliente, e a iCadastro produto implementa a iCadastro produto. Interfaces segregadas. Eu tenho muitas interfaces, que é muito melhor do que uma única interface. Este aqui é bem simples de entender, né? Então, o recado maior é esse. Diga não à resistência de criar interfaces específicas. Além de causar um problema no próximo princípio, que é o da inversão de controle, também
é ruim da manutenção e vai ser obrigado a gerar métodos não necessários em classes que não precisam deles. Tá ok? E agora vamos ao último princípio do Solid, que é o DIP, o princípio da inversão de dependência, que também pode ser conhecido como inversão de controle ou injeção de dependência, né? Existem esses nomes aí. Eu costumo utilizar o DI, mas como injeção de dependência, não inversão de dependência. Mas isso é apenas a interpretação, certo? O importante é o conceito. Porque quando a gente fala de inversão de controle, existem várias formas, né, de fazer a inversão de controle, e a injeção de dependência, e ainda mais em construtores, é apenas uma delas. Então, vamos entender isso aí como um conceito geral. Vamos lá à definição. Módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. Quando eu digo módulo de alto nível, eu estou querendo dizer que eu tenho uma classe, por exemplo, cadastro de cliente. E o módulo de baixo nível seria a classe de conexão ao banco de dados. A minha classe de cadastro de cliente não deve depender da classe de cadastro de banco de dados, no caso de um SQL Server, porque ele está criando um acoplamento. Então, eu deveria depender do quê? De uma abstração dessa classe de banco de dados. Então, podemos entender que devemos depender de uma abstração e não de uma implementação. Isso resume tudo. Depender de abstração e não de implementação. Quando eu abstraio, fica tudo mais fácil, mais bonito e mais tranquilo de dar manutenção. Esse é um princípio muito especial, é o que eu mais gosto, fora os princípios básicos, né, que seria do SRP, que tem que ser utilizado, não tem como, mas o que mais dá valor ao projeto, ao código, é o DIP. Lógico que para chegar no DIP você precisa fazer os outros, senão não faz sentido algum também. E é um conceito muito importante. Então, nesse caso aqui na demo, eu vou apresentar como realizar a injeção de dependência, porém, vai faltar uma parte que seria utilizar o container, mas o conceito é bem esse, tá certo? Então, vamos lá para a demo. Vamos então dar uma olhada como que implementamos o princípio da inversão de dependência. Eu vou chamar daqui para frente de injeção de dependência porque eu acho mais bonito, mas o princípio, como eu expliquei, é o mesmo, tá? Violação. A violação é exatamente a solução que eu arranjei aqui para o SRP, onde eu quebrei tudo. Porém, se vocês lembrarem, quando eu resolvi o SRP, eu falei que aquele código não estava 100% bem feito. Por quê? Porque eu precisava, além do SRP, aplicar o DIP. E não só o DIP, eu precisei aplicar também o ISP, para chegar num mundo ideal onde o Solid pede. Então, vamos apenas dar uma relembrada aqui. Eu tenho a classe cliente, né? Da mesma forma que eu deixei lá no SRP. Ela tem aqui as propriedades e o método de validação dela. Porém, aqui eu tenho um problema. Eu estou dependendo de implementação. Isso aqui é uma implementação da classe concreta. Então, se eu estou implementando uma classe concreta diretamente no código, eu estou criando um acoplamento. Esse código essa minha entidade de cliente está diretamente acoplada com a Email Services e com a CPF Services. Qualquer coisa que eu fizer em ambas dessas classes aqui vai impactar diretamente na minha cliente. Isso também fere o SRP, porque aí eu estou dando um motivo para ela mudar. E ela não deveria mudar, por mais que eu mude alguma coisa aqui. Se eu mudo um detalhe que para essa classe tanto faz, ela vai continuar validando, eu não deveria sofrer, essa classe aqui não deveria sofrer nenhuma mudança com isso. Então o SRP estava 90% concluído porque para resolver o resto eu preciso do DIP. Tá? Então entenda isso aqui como um problema. Isso aqui é uma implementação, eu deveria abstrair isso aqui. Na Client Repository, o mesmo problema, certo? Mas ela está aqui isolada. Client Service, vamos lá, dependendo aqui do Client Repository. Então eu tenho um acoplamento aqui com a Client Repository. A Client Service vai ter que ser alterada em qualquer momento que a Client Repository for. E ao mesmo tempo também quando a Email Services for também. Isso não é bom, isso é acoplamento e acoplamento não é legal. Temos aqui a CPF Services e a Email Services.
como eu tinha deixado no SRP. Porém, agora identificamos os problemas que faltavam ser resolvidos. Para resolver esse problema, antes de aplicar o DIP, eu preciso aplicar o ISP. O que aconteceu aqui? Eu criei interfaces para cliente repository, para client service, para CPF service e para e-mail services. Então, se formos olhar agora, vamos começar daqui da client repository. O client repository, ele implementa uma interface. Vamos dar uma olhada nessa interface. Essa interface, ela tem aqui um método adicionar cliente, onde ele recebe um cliente. Então, voltando aqui, eu estou agora trabalhando com segregação de interfaces. Inclusive, são interfaces específicas. Eu não estou utilizando uma interface para duas classes, o que seria ruim, poderia ser ruim. Aqui, eu tenho uma dependência com SQL Connection, certo? Mas a questão aqui é que se essa classe aqui de repositório, ela tem que falar com o banco, então em algum momento eu preciso revelar para alguém que tipo de banco eu estou usando. Como essa classe aqui é especializada em conectar no banco e trabalhar com o banco, eu vou fazer essa implementação aqui acoplada mesmo. Porque se um dia eu precisar trocar, eu vou precisar mexer de qualquer jeito. Se por acaso eu pudesse utilizar uma interface do SQL Connection, por exemplo, SQL Connection, seria possível também utilizar junto com o SQL Command, etc. Mas como isso aqui é a classe mais rasa, onde eu posso realmente implementar a minha conexão com o banco, aqui eu ainda poderia me dar o direito de deixar ela acoplada. Mais acima eu já não poderia. A Client Services, ela também está implementando uma interface. A interface de Client Services, ela está apontando aqui para eClient Service, onde ela tem o método de adicionar cliente também. Então, aqui está o método de adicionar cliente, que está sendo então sendo implementado através da minha interface. E aqui podemos observar que eu já tenho a utilização de abstração nessa e em algumas outras classes. Por exemplo, na minha classe antiga, vamos dar uma voltada aqui. Aqui eu estou falando da Client Services. A Client Service, ela tinha aqui então um problema que ela estava diretamente ligada, acoplada com a Client Repository e com a Email Services. Tá ok? Aqui eu estou resolvendo, eu estou abstraindo. Como que eu abstraio? Eu criei uma propriedade privada, somente leitura, de Client Repository e de Email Services. E aqui no meu construtor, eu estou recebendo a injeção dessa dependência. Então eu estou recebendo uma injeção da minha interface de Client Repository e uma injeção de dependência da minha Email Services. E aqui embaixo eu estou setando as propriedades privadas que eu criei aqui com os dados que eu recebi via construtor. Então agora, a partir de agora, essas minhas propriedades privadas, elas remetem às interfaces que eu recebi aqui injetada via dependência. Legal. E como que eu faço agora? Eu estou utilizando aqui, no caso do adicionar cliente, cliente repository.adicionar cliente. Eu não estou usando mais a implementação da classe concreta. Eu estou utilizando uma abstração através da interface que implementa o repository. Então, isso já é uma abstração. Eu não estou mais preso, eu não estou mais acoplado. A coesão do meu código é muito maior. Assim como para e-mail services. Ok? Então, no e-mail service temos aqui, na interface temos lá o validar e o enviar. A interface ela diz, é um contrato isso aqui. Então ela diz, você precisa ter um método de validar e de enviar. Se formos dar uma olhada aqui no cliente, o cliente também recebe uma injeção de dependência, duas, injeções de dependências. De quem? De quem que ele utiliza. Aqui ele não tem o isValid. Para o cliente estar consistente, ele precisa validar o quê? O e-mail e o CPF. Para isso, antigamente ele dependia da aplicação concreta daquelas classes. Agora não, agora ele depende só da abstração da interface. Tá certo? O que mais temos para olhar aqui? A Client Service já olhamos, a Client Repository ela não está recebendo injeção de dependência porque aqui ela fala diretamente com a classe necessária para fazer a conexão. Tá? E está resolvido a minha questão de abstração, porque eu estou aplicando a injeção de dependência. Tá? Aqui na minha Email Services, eu também estou trabalhando direto, acoplado com as minhas classes de Email Message, SMTP Client,
porque nem todas as classes oferecem uma interface para eu poder utilizá-las. Quando eu estou trabalhando com alguma coisa muito base, nem sempre eu tenho uma interface. Então, se aqui é uma classe de nível de e-mail, tá ok. Eu faço aqui a implementação concreta, né, desses caras. Mas sempre que eu tiver a oportunidade de utilizar uma interface no lugar, com certeza vai ser uma ótima escolha. Tem mais um detalhe que eu queria abordar, que, por exemplo, para eu fazer injeção de dependência aqui, agora só faltou um container. Eu expliquei isso na apresentação, né, do conceito, do princípio, porque assim, o meu código ele já está pronto para injeção de dependência. Porém, o que eu preciso fazer? No caso aqui do meu client service. Obviamente eu estou recebendo uma interface aqui, a interface não resolve nada, a interface não envia e-mail. Eu estou utilizando uma abstração dessa interface. Por quê? Porque o container de injeção de dependência, aí pode ser vários, né? Pode ser o Ninject, pode ser o Autofac, pode ser Simple Injector, Castle, tem um monte. Vários sabores aí de containers de injeção de dependência. A questão não é falar do container aqui, é que você precisaria do container para fazer esse código funcionar de verdade. Mas o seu código está pronto para isso, você não precisaria fazer mais nada no código. E sim configurar o container para ele resolver. O que ele vai fazer? Ele vai resolver isso aqui. Quando você falar email services, você na verdade vai estar falando email services. Então quando você, nesse construtor, receber a injeção dessa interface, o que o container vai fazer? Ele vai entender que você tem essa resolução e vai trocar essa interface pela uma instância da classe concreta. Só que quem está fazendo isso é o container. O seu código não tem que se preocupar com isso. Então o seu código não está preso exatamente a essa implementação. Quem resolve isso é o container. Se você tiver que trocar, você troca lá no container, não troca aqui. O seu código permanece imutável. Quer criar um exemplo fácil? Vamos fazer o seguinte. Mudamos o banco para Oracle. Tá? Então aqui no Client Repository, eu vou fazer o seguinte. Agora eu troquei de banco de dados. Tá? Agora eu vou criar aqui, ó, Client Repository, Oracle. Não é mais SQL, tá? Ignorem isso aqui, tá? Mas é uma classe Oracle. E aqui ele está conectando no Oracle, está fazendo tudo diferente, né? Tudo diferente. O que vai acontecer? Meu repository ele é obrigado a saber implementar isso, porque ele tem que falar com as classes, né, de fora do projeto, que seriam as classes de conexão com o banco. Mas agora não é mais SQL, é Oracle. O que vai acontecer? Aqui na minha Client Services não vai acontecer nada. Eu não precisei vir aqui e trocar o nome da classe. Agora não é mais New Client Repository, agora é New Client Repository Oracle. Não preciso, porque eu estou implementando a abstração dela aqui. Eu estou abstraindo, na verdade, né? Então, como ela continua dependendo da Client Repository, onde ela diz da eClient Repository, onde ela diz que eu tenho que ter esse método de adicionar cliente, esse método de adicionar cliente continua aqui numa boa, adicionando o cliente, só que agora no Oracle, não mais no SQL, só que meu código não sentiu nada. Ou seja, ele não mudou. Por que ele não mudou? Porque não é a responsabilidade dele mudar quando o meu banco de dados muda. Ao mesmo tempo, eu implementei uma última parte do que faltava do SRP, só que isso, o SRP, através do DIP. Eu precisei usar o princípio da inversão de dependência para terminar o SRP. É onde os conceitos do Solid se fundem e criam um código completamente correto, conforme o Solid pede. Se isso aqui fosse seu código e você trocasse lá o cadastro de cliente de vez SQL no Oracle, sua classe de Client Services não sofreria nada, porque ela não tem motivos para mudar, porque ela não depende, ela depende de uma abstração apenas. A manutenção é muito mais simples, os testes de unidade dessa classe Client Services não foram impactados, você não vai precisar reescrever teste algum. A manutenção ficou mais garantida porque se aqui não mexeu, com certeza nenhum bug foi introduzido. Se existe bug novo, foi na sua interpretação lá com o Oracle, na sua implementação com um novo banco de dados. Através do Entity Framework, você mudou, você não está utilizando mais SQL na mão, agora você está indo através do Entity Framework, né? Podemos até fazer uma brincadeira aqui. Agora aqui não é Client Repository Oracle, agora eu vou falar EF, Entity Framework.
Aqui embaixo agora eu estou conectando com o Entity Framework, ignora isso aqui e imaginem que eu estou implementando através do Entity Framework. Não vai mudar nada na minha vida aqui de novo, porque enquanto eu tiver o método de adicionar cliente que recebe um cliente, essa assinatura aqui não mudou, continua garantindo que o meu cliente está indo para o banco, qual banco não me interessa, através de que ORM, se tem ORM não me interessa. O que interessa para Client Services é que ele fala, ó, alguém adiciona o cliente no banco? Eu sei que eu tenho esse contrato aqui que diz que através desse contrato aqui eu adiciono o cliente no banco. Se vira, faz o que tem que fazer. É assim que a sua classe tem que pensar. Ela é totalmente independente, porque ela não tem responsabilidade nenhuma com isso. Tá? Sendo bem redundante, né? Sendo bem persistente nessa parte da responsabilidade, porque não tem. Tá? Então aqui o princípio da responsabilidade única foi implementado 100%, através do princípio do ISP, porque eu precisei segregar interfaces específicas para isso, e através do ISP eu fiz o DEEP, que seria depender dessas interfaces aqui numa abstração. Tá certo? Então, para SRP eu precisei do ISP e do DEEP, para criar um SRP completo. E sem o ISP, eu também não conseguiria fazer o DEEP. Porque se eu tivesse uma interface única aqui para fazer tudo, eu não ia conseguir injetar cada tipo de interface para fazer cada coisa. Porque o meu container que resolve, que olha uma interface e devolve uma classe, ele ia sempre olhar uma mesma interface e não ia saber qual classe que ele tinha que devolver. Então eu tenho que ter interfaces específicas, porque o meu container vai exigir uma troca de D para. Até dá para ter uma interface e responder duas classes, mas aí já é uma implementação um pouco mais complexa e não cabe aqui, seriam assim, exceções, né? Não cabe aqui, nem é uma boa prática pensar dessa forma também. Com isso, então, dando novamente uma olhada aqui, ficou um código um pouco maior, dependendo do seu nível de conhecimento em C#, ficou um pouco mais difícil de ler, né? Tem esse construtor aqui recebendo, né, essas interfaces. Para um leigo em injeção de dependência, ele fala, poxa, mas como uma interface pode fazer alguma coisa? Como ela pode chegar até o banco? Ela não chega, quem troca é o container. O que você precisa se preocupar é em depender da abstração. Olha, essa abstração aqui, ela foi criada aqui, foi setada aqui através da injeção de dependência no controller, quer dizer, no construtor dessa classe. Então o construtor injetou. A partir daqui, quando ele estiver sendo utilizado aqui, já é a instância da classe concreta, que quem te deu foi o container de injeção de dependência. Para chegar na configuração do container, vai ficar para um outro assunto, para um outro tutorial, porém esse código aqui está pronto para receber uma configuração de container, não é necessário fazer mais nada. E, como eu disse, né, é o princípio que eu mais gosto, eu sou dependente de injeção de dependência, eu não consigo criar um código que não seja totalmente abstraído, né, de qualquer tipo de implementação. É uma boa prática e tem que ser obedecida. Tá? Outra coisa que eu queria esclarecer, falando um pouco mais, é que existe muito questionamento sobre é necessário realmente fazer isso? Existe muito questionamento mesmo, de pessoas falar, mas é tão simples fazer da forma errada. Aqui eu tenho que criar um monte de arquivos de interface, aqui eu tenho que ficar injetando um monte de coisa de dependência, tenho que criar um container, escolher primeiramente, né, qual tipo de container, no caso vai inject, depois fazer a configuração do inject para resolver as minhas dependências. Isso custa mais caro para o meu projeto porque eu vou ter que trabalhar mais. Tudo isso é mentira, tá? É falta de visão. Porque pode custar mais caro para escrever na primeira vez, mas nas próximas vai ser uma manutenção tranquila. Você não vai ter que se preocupar em sair trocando em tudo que é lugar porque a sua classe trocou de nome. Porque a forma de fazer mudou. Não tem impacto. Desde que você siga o contrato, no caso aqui, né, o adicionar cliente faz parte do contrato, a assinatura desse método não mudou, ele continua recebendo o cliente, sua vida não muda em nada. Vai facilitar muito nos seus testes. Na hora que você for testar essa Client Services aqui, você não precisa testar ela de forma acoplada. Você pode depender dessa interface aqui e criar um mock dessa interface. Quando você for trabalhar com a repository aqui, por exemplo, você não precisa ir até o banco de dados e realmente cadastrar isso aqui no banco de dados para testar essa sua classe. Você pode criar uma classe mock
que implementa essa cliente repositório e fingir que ela é realmente a sua cliente repositório, mas não é. Para quê? Para testar, para fazer um mock, que eu falo seria criar uma classe fake, né? E se você também não dá valor a teste de unidade, isso não vai fazer sentido, mas é importante, tá? Não é preciosismo, tá? Não é ser muito acadêmico, não. Isso é mundo real. Você precisa realmente disso, tá? Não faz sentido você trabalhar com acoplamento. Você só está arranjando problema para manutenção, para expansão do seu código, para satisfação do seu cliente, porque você vai demorar mais tempo para entregar. Para inserção de bugs, você com certeza vai inserir muito mais bugs no seu projeto, porque você não tem controle sobre os testes dele, você não tem um controle que se você muda aqui impacta ali, porque está tudo grudado. Então, apesar de ter um custo maior, essa questão de ter que escrever dessa forma, a manutenção é menor. E, só para finalizar, eu gosto muito de falar isso, que nós desenvolvemos software não para entregar rápido na hora de desenvolver. Nós desenvolvemos software para ter facilidade na manutenção. Porque o software, a partir que você entrega ele, dificilmente você entregou e acabou. Provavelmente você vai ficar uns 3, 4, 5 anos cuidando dele. E quanto mais você cuida, dependendo da forma que você começou, pior ele fica. Você vai remendando, até que chega uma hora que seu software ficou tão importante que ele prefere ser reescrito tudo de novo e certo, do que simplesmente implementar uma nova funcionalidade. Falar, daqui para frente, se a gente for fazer mais alguma coisa, tem que fazer tudo de novo, porque está tudo uma porcaria. Então, todo esse tempo que você achou que poupou na hora de pular o SRP, pular o DIP, pular o ESP, você perdeu de novo, só que perdeu em triplo, perdeu 30 vezes. E seu cliente ficou insatisfeito porque recebeu muito mais bugs do que poderia ter recebido, demorou muito mais para implementar aquela coisa de última hora, porque você precisou trocar tudo, enfim. Eu tenho muita coisa para falar e vocês já devem ter percebido o problema que é criar software acoplado, código preso. E com isso, com o Solid, com certeza seu código vai ficar melhor, seus testes vão ficar melhores, a manutenção vai ficar melhor, o tempo de entrega, tempo de manutenção e etc. Com isso eu finalizo aqui, depois de ter falado bastante aqui sobre os problemas que é não utilizar esses conceitos, e fico aí aberto a vocês tirarem as dúvidas, os comentários, que sejam no post, que sejam no próprio YouTube. Fiquem à vontade aí para tirar suas dúvidas e bora estudar o Solid e fazer a aplicação dele nos nossos projetos para começar a obter os benefícios da real programação orientada a objeto, que é aquilo que o Solid propõe, programar orientado a objeto de verdade. Abraço a todos e até o próximo vídeo tutorial.